Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas das principais ideias deste livro, Arriscando a Própria Pele, em inglês, Skin in the Game, do autor Nassim Taleb, que inclusive foi essa obra que deu origem. Na verdade, as obras do Taleb já falavam desse termo antes de chegar nesse livro, mas essa palavra, essa expressão Skin in the Game, tão usada no mercado financeiro hoje, veio em muito por conta do Taleb. Vocês vão entender o que ele quer dizer com Skin in the Game, o que ele procura com isso. E aí pessoal do canal, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do Você Mais Rico. E se você assiste o conteúdo aqui e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe seu like, deixe um comentário, pedindo aí novos vídeos, sugerindo temas, porque já criei vários vídeos aí com base nas sugestões de vocês. Agora, antes de falar do livro, eu acredito que seja praticamente um dever cívico meu, falar que o autor de Arriscando a Própria Pele, do Antifrágil, e da Lógica do Cisne Negro, entre outros livros, que o Taleb agora recentemente lançou inclusive um box chamado Incerto, com 5 livros dele, tem uma edição de luxo, já vi um pessoal que postou no Instagram, me marcou lá, e eu pretendo também ter a minha. Esse camarada ele vem ao Brasil no dia 6 de setembro participar de um evento que está sendo feito aí por uma parceria entre Jovem Pan e IFL, Instituto de Formação de Líderes, que é uma organização não governamental e sem fins lucrativos criada aí para fortalecer, os ideais de liberdade econômica e divulgar o liberalismo. E vai ter a participação de muita gente, o Taleb é o nome mais forte ali porque ele se tornou uma pessoa de fama mundial devido à obra dele, mas o Guilherme Benchimol do Grupo XP vai estar participando também. A gente vai ter o Hélio Beltrão do Instituto Mises Brasil, que faz um trabalho magnífico divulgando e propagando as ideias do liberalismo econômico. Outras pessoas, eu vi que o Luciano Huck vai estar lá, vai ter o camarada do Mercado Livre. Então, muita gente e com um tema interessante, que é empreendedorismo de impacto, mostrando como que o empreendedor ele pode realmente ajudar a vida de um país, de uma comunidade a melhorar. E se você não comprou o seu ingresso ainda, infelizmente não tem como oferecer isso para quem já reservou o seu ingresso, mas foi uma boa política também porque eles estão acabando, eu estou deixando aqui embaixo o link do site onde você pode comprar e um cupom de desconto que eu consegui através de uma parceria com o IFL, que me achou inclusive por conta do vídeo que eu fiz falando desse livro aqui, do Antifrágil. Então assistiram o vídeo, viram que eu gostava das ideias do Taleb, a Natália do IFL me procurou e me ofereceu a criação de um cupom de desconto. E sendo bem transparente com vocês, gente, não estou ganhando nada para falar do evento, a não ser o meu ingresso. Ganhei um ingresso de presente e agradeço muito o pessoal do IFL por isso. Mas eles fizeram esse cupom realmente para que mais gente pudesse comparecer. Então vocês terão 20% de desconto ao inserir o cupom BPERINI, igual está escrito aqui na tela, no momento em que você escolhe o seu ingresso. E falando agora das ideias do Arriscando a Própria Pele, então. Esse foi o último livro publicado pelo Taleb, é o mais recente. A tradução em si, talvez não tenha colaborado muito, porque eu vi que mudou a editora, algumas palavras, uns trocadilhos, por exemplo, que um personagem que ele tem no livro chamado Tony Gorducho mudaram, então fico até em dúvida se o tradutor leu os outros livros do Taleb, porque se ele tivesse lido, eu acho que isso não teria acontecido. Mas, na minha opinião, apesar de ser um bom livro, porque eu gosto muito da maneira como ele escreve, dentro dos que eu já li foi o menos bom, Porque não dá para falar que um livro do Taleb é ruim. Você sempre me pergunta, inclusive, sobre ordem de leitura. Eu li na ordem cronológica que foi lançada, a Lógica do Cisne Negro, o Antifrágil e agora o Arriscando a Própria Pele. O que eu mais gostei foi o Antifrágil, como já disse, tem vídeo aqui, mas eu pretendo ler novamente a Lógica do Cisne Negro, porque quando eu li, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2014. Acho que foi por aí. E eu era um cara muito cru ainda, Então muita coisa aconteceu nesses últimos 6 ou 5 anos e acredito que hoje eu tenho muito mais maturidade para absorver os conteúdos do livro, que são conteúdos não só para os investimentos, como também para a vida. Isso aqui te ensina a se expor ao risco e você usa isso tanto para sua carteira quanto para o seu trabalho, para as coisas que você vai fazer no dia a dia. Eu acho isso muito interessante. E sobre as ideias do Arriscando a Própria Pele, o Taleb ele foi muito feliz logo no começo do livro, na minha opinião. Ele tem isso de você pegar um pouco de mitologia, um pouco de conhecimento dos antigos para falar de um tema atual. E ele começa o livro contando a história de Anteu, que era um gigante filho de Gaia. Gaia era a titã da Terra. E Anteu, sempre que estava em contato com o solo, se tornava extremamente forte. E ele tinha o hobby de desafiar viajantes que passavam pelas suas terras. E sempre vencia. Até que um dia, um desses viajantes era Hércules, o semideus, filho de Zeus e de Alquimena,
A história também do nascimento de Hércules aí é peculiar, deu origem à expressão anfitrião, que as pessoas acham que ser um bom anfitrião é uma coisa boa e na verdade não é, já contei isso no Instagram algumas vezes. Mas Hércules estava passando por lá, foi desafiado por Anteu, não era um cara de fugir de uma boa briga, e começaram a lutar. Só que Hércules percebeu que toda vez que ele erguia Anteu do chão, Anteu ficava mais fraco. Só que quando ele voltava a arremessar Anteu à terra, ele recuperava a sua força. Então, para derrotar Anteu, Hércules tirou ele do solo e Anteu foi perdendo suas forças até que ficou tão fraco que conseguiu ser vencido por Hércules. Então, o que o Taleb quer dizer com isso? Que nós não podemos perder a ligação com a terra, não podemos tirar de vez os pés do chão, porque quando você faz isso, você perde a ligação com a realidade. Eu acho muito interessante como a mitologia tenta ensinar alguns pontos pra gente, nessas histórias tentam trazer isso. Ele fala que hoje o mal do mundo, a gente tem o caolho seguindo o cego. Temos pessoas que são muito boas em explicar as coisas, terríveis em entender e incapazes de fazer. Ele fala que hoje as pessoas não têm skin in the game, né? Essa expressão. Elas não sentem as consequências daquilo que elas fazem. E começa com uma crítica já aos governantes, por exemplo. Se a gente for pegar nos tempos antigos, quando alguém declarava guerra, um estado a outro, muitas vezes os generais iam na frente de batalha. Você pega Alexandre o Grande, que entrou para a história aí como um baita de um conquistador, tornou a Macedônia, que era um reino ali pequeno, e uma grande potência. Alexandre, ele atacava, ele ia à frente, ia liderando a cavalaria macedônia. Ele sofreu mais de 30 ferimentos em combate. Então, se ele tomasse decisões ruins, ele poderia ter perdido a vida. O que efetivamente aconteceu depois. Alexandre morreu muito novo. Você pega, por exemplo, George W. Bush, que declarou guerra ao Iraque após os atentados aí de 2001 às Torres Gêmeas. Foi uma guerra que saiu muito mais cara do que o previsto. Ela dura até hoje. Então, milhares de americanos estão morrendo lá. E o que aconteceu com George W. Bush? Ele lutou no Iraque? Ou algum parente dele foi enviado ao Iraque? Não. Simplesmente ele se aposentou e fica com a sua pensão de ex-presidente. E rodando o mundo aí, dando palestras e criticando outros governos. Então não sofreu nenhum tipo de consequência pela ideia horrível que ele teve. E a gente não precisa nos Estados Unidos não. A gente pode pegar inclusive eventos aqui do Brasil, eventos recentes. Pegar a época do governo Dilma, por exemplo. Antes de ser presidente, a Dilma já fez aquela negociação da refinaria de Pasadena, que saiu custando bilhões, superfaturada, e alegou que simplesmente foi um erro de cálculo. Então nada aconteceu com ela e a Petrobras, e por extensão o povo brasileiro, acabou pagando o pato por isso. Depois, ela foi eleita, virou presidente, e entre as políticas que ela usou, inclusive para tentar se reeleger e com isso teve sucesso no final das contas, foi represar os preços da gasolina. Enquanto o petróleo estava aumentando, o preço do barril no mundo, e o correto seria a gasolina flutuar junto com isso, ela simplesmente falou que não, vamos congelar o preço da gasolina e a Petrobras vai absorvendo esse prejuízo. A empresa chegou a ter uma dívida 10 vezes maior do que o patrimônio dela nessa época. Teve gente que deve estar vendo aqui que comprou, ouviu isso aí, todo mundo lembra, quem estava no mercado naquela época. Petrobras chegou a custar R$4 a ação. Mas o mais engraçado é que esse intervencionismo ingênuo, que é uma expressão que o Taleb usa já há bastante tempo de outras obras, não quebrou apenas a Petrobras, porque o que acontece se a gente tem uma matriz de combustível que tem tanto gasolina quanto álcool, por exemplo? Se o preço da gasolina sobe muito, mais gente procuraria o álcool como um combustível alternativo, já que boa parte dos carros hoje é flex. E o que aconteceu com o álcool? Como o preço da gasolina foi represado, as pessoas não usaram álcool, o setor estava se preparando com isso e muita gente acabou quebrando. Então ela conseguiu, com uma única medida intervencionista, quebrar mais de um setor. E não fez isso só com esses, né? Com outras medidas, como por exemplo, segurar o preço da conta de luz. Ela acabou no final tendo que aumentar a conta mais do que ela seria aumentada normalmente. E ainda todas essas medidas, tanto de segurar a gasolina quanto conta de luz, no final culminaram em 2015 numa inflação de 2 dígitos. Num ano onde quem teve inflação de 2 dígitos foram alguns países africanos, onde infelizmente a inflação ainda é um grande problema. Venezuela, na época tinha inflação de 70%, agora já passou do 1.000.000%. A Argentina, que tem um problema crônico disso, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão da inflação argentina. Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra entre si. Então Dilma, através de suas medidas, conseguiu que a gente ficasse nesse rol de seletos países. Mas eu te pergunto, o que aconteceu com ela? Ah, Bruno, ela tinha skin in the game, ela sofreu um impeachment. Gente, mas ela continuou com os direitos políticos. Ela foi candidata ao Senado. Só não foi eleita porque ela mirou alto demais. Afinal, são poucas cadeiras ali no Senado por estado. Mas se tivesse candidatado a deputada federal, por exemplo, estaria exercendo hoje o cargo de deputada federal.
Mas mesmo assim, ela mantém os direitos políticos, ela tem a sua aposentadoria, sua pensão, acesso a funcionários, e acaba custando milhões aí aos cofres públicos, mesmo tendo tomado péssimas decisões durante a sua gestão aí como presidente da República. E é justamente essa falta do skin in the game que acaba causando uma piora no mundo, pelo que o Taleb fala. E ele volta lá à Roma antiga para lembrar a gente, né, porque os romanos se tornaram extremamente bons em construir coisas. Como é que funcionava, por exemplo, na hora que os romanos tinham que construir uma ponte? Após a construção da ponte, o engenheiro era obrigado a morar um tempo embaixo daquela construção, onde as pessoas passariam, as tropas passariam, as cargas passariam, e se a ponte realmente quebrasse, aquele engenheiro que teve um resultado ruim não estaria disponível para construir outras pontes no futuro. Resultado disso, os engenheiros romanos se tornaram os melhores de sua época. E hoje a gente vê isso, inclusive. Para quem me acompanha há mais tempo lá no Instagram, eu tenho destaques salvos da minha última viagem para a Europa. Eu visitei Roma, foi em outubro do ano passado. E o Coliseu está lá, praticamente 2000 anos, e está de pé. Tá meio depredado, que estava em Roma, teve parte da fachada arrancada, o Papa Júlio II, conhecido como Papa Guerreiro, ele arrancou os pregos do Coliseu para fazer espadas, mas você pega a Arena de Verona, que estava um pouquinho mais afastada de Roma. Até hoje ela é usada para realizar eventos. Quando eu estava lá na Itália, tinha um show, acho que era da Laura Pausini, que ia ser feito na Arena de Verona, um lugar onde há 2000 anos atrás tinham gladiadores se matando. E o negócio está de pé. Você pega um estádio da Copa do Mundo aqui no Brasil, onde o engenheiro pode fazer o que ele quiser, que não vai dar nada no final mesmo, o negócio acabou de ser feito e já tem que passar por reforma. Simplesmente porque falta de skin in the game, então ninguém vai ser responsabilizado, ou as responsabilidades são muito pequenas, caso algo dê errado. Então repare que se uma pessoa fala para você, não, eu sou o skin in the game, não quer dizer que essa pessoa é a prova de falhas. Se você está seguindo alguém que, por exemplo, bota lá os resultados que ela tem na hora de investir, fala, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado, você sabe que aquele cara é skin in the game, mas isso não garante que ele estará certo no futuro. Só garante que se ele tomar decisões ruins, talvez ele não tenha mais como tomar decisões e influenciar outras pessoas no futuro, porque esse cara pode ter quebrado, por exemplo, pode ter ficado fora do mercado no final das contas. E já que entramos no assunto, um outro conceito muito interessante do livro é quando o Taleb fala da questão da probabilidade do conjunto e da probabilidade no tempo. O que ele quer dizer com isso, né? Vejam bem, e vocês vão entender quando a gente partir para a parte dos investimentos. Mas ele dá o exemplo de 100 pessoas indo em um cassino. E essas 100 pessoas vão e provavelmente, isso pode acontecer até com mais de uma pessoa, é quase certo aí que uma dessas pessoas perderá todo o seu dinheiro naquele dia. Então, de 100 pessoas, se uma perdeu todo o dinheiro, a chance disso acontecer é de 1%. Só que o que vale para o grupo não vale para o indivíduo. Então, se eu trocar o exemplo de pegar um único indivíduo indo 100 vezes ao cassino, ele pode falar, não, minha chance de perder o dinheiro seria de 1%. Mas ele começa aí, vai no dia 1, 2, 3, 4, 5. No dia 30, ele perde todo o dinheiro e não pode mais ir nos 70 dias seguintes. Por quê? O que vale para o conjunto não vale para o indivíduo. E, inclusive, mesmo que você esbarre numa estratégia que ela tem um índice de confiança altíssimo, isso não quer dizer que ela é a melhor estratégia a ser adotada. Até porque o que vale também, e o Taleb deixa isso muito claro, não é se uma estratégia dá muito mais certo do que dá errado, mas o quanto você ganha quando ela dá certo e o quanto você perde quando ela dá errado. Vamos supor que você tem uma estratégia com nível de confiança aí de 99%. Então você vai usar essa estratégia 100 vezes, em 99 você vai ganhar, e em uma vez você vai perder. Mas se quando você ganha 1 e quando você ganha você perde 100, no final o seu resultado é negativo. E acho até engraçado quando ele dá um exemplo de um índice de confiança em viagens aéreas, alegando que se o índice de confiança nos aviões fosse de 98%, né, de que eles terminarão a viagem com sucesso, isso implicaria na inexistência de pilotos experientes. Porque à medida que o cara fosse tendo muito mais do que 100 viagens, uma hora ia dar problema e esse cara ia acabar não sobrevivendo. Sendo que o mais importante, ele fala sempre, é a sobrevivência. Ele vai muito em cima do pessoal das finanças comportamentais, que fala, é uma irracionalidade você não entrar nesse investimento, porque a chance de ganhar é maior do que a chance de perder. E ele dá um exemplo da roleta russa, aquele jogo onde você pega um revólver, vamos supor que o revólver ele tem aí 6 espaços para munição. Isso varia, né? Vai de 5 a 8 munições geralmente, né? Isso é resquício da época do exército. Embora não se use revólver no exército, não mais, já se usou, mas o pessoal das antigas às vezes tinha guardado ali alguma coisa assim. Mas vamos supor um revólver com um tambor ali para 6 munições. E alguém te oferece um prêmio para você jogar a roleta russa. Fala, olha só,
vou te dar $1 milhão se você jogar roleta russa aqui. Aí você pensa, caramba, $1 milhão, né? Minha chance de morrer é de 1 em 6, afinal, só uma munição. A roleta russa você bota uma munição no espaço de 6 tambores e eu posso escapar vivo. Eu tenho 5 de 6 chances de escapar vivo. Mas o risco compensa? Se a gente fosse pegar estatísticas das finanças comportamentais, sim, o risco compensa, pô. Você tem 5 de 6 chances de sair vivo, e se sair vivo você vai sair milionário. Mas acontece que você tem uma chance de ir à ruína, porque depois que você tomar o tiro, não adianta. Então, se há uma implicação, se há uma pequena chance de ruína na sua estratégia, ela já não é mais compensatória. Inclusive, racional, na opinião do Taleb, é você prezar pela sobrevivência. Superestimar um risco não é um problema. O problema real e irracional seria você subestimar um risco que pode te tirar do jogo. Levando para o mundo dos investimentos, essa parte de probabilidade do conjunto e do tempo, né, que vai pegar para o indivíduo. Se a gente for pegar no mundo dos investimentos hoje, tem bastante gente, agora que os juros estão caindo aqui no Brasil, que está destinando 100% da sua renda para o investimento em ações. E muita gente fala, poxa, o Barsi ficou rico com isso, né? Um bilionário que a gente tem que usa essa estratégia. Só que a gente pode estar analisando simplesmente um conjunto. A gente pode ver que tiveram 100 pessoas fazendo isso e uma delas, o Barsi, chegou ao sucesso. E como ele está vivo hoje, ele continua contando a história dele. Mas eu pergunto, quem está contando a história das pessoas que usaram essa mesma estratégia e não deram certo? Esse é um outro exemplo que vem lá da Roma Antiga. Havia um sábio chamado Diágoras que chegou num templo onde as pessoas colocavam lá agradecimentos aos deuses, tinham as preces dos náufragos que foram salvos após rezar aos deuses. E Diágoras perguntou, mas onde estão as preces daqueles que rezaram aos deuses e não foram salvos? Elas não existiam, porque eles não estavam lá para contar a história. É raro você encontrar um perfil no Instagram de uma pessoa contando como ela quebrou e perdeu 1 milhão na bolsa de valores e nunca mais voltou a investir lá. Esse cara pode até contar essa história, mas eu garanto que ele vai ter menos audiência do que alguém que conta como investir e ganhar muito dinheiro com bolsa de valores. Então avaliem se realmente o risco da sua estratégia é compensatório, porque se há chance de ruína, segundo o Taleb, e eu concordo nesse ponto, ele não vai compensar. Você pode até ganhar nas primeiras vezes que vai para a roleta russa, mas quando você perde tudo. Um outro conceito interessante que o Taleb aborda no livro é a regra da minoria, porque a gente tem a impressão no mundo de que as maiorias que governam o mundo, né? Na democracia, a maioria escolhe o seu representante e ele que governa. Mas o Taleb tem uma opinião contrária a isso. Ele fala que, na verdade, quem manda no mundo são as minorias intolerantes, porque eventualmente conseguem se converter em maioria. Já que se você tem uma pessoa intolerante, ela não mudará de ideia. E esse intolerante pode fazer com que o tolerante, por exemplo, troque de ideia. Então uma minoria pode se transformar em maioria, mas às vezes até como minoria já consegue mudar o comportamento dos outros. Alguns exemplos disso. Se a gente pegar nas religiões, ele deu um exemplo bem interessante com isso. É raro você encontrar hoje em dia, eu, por exemplo, não encontrei, né, uma pessoa adorando Thor, Odin, Loki, né? Talvez um fã muito fanático da Marvel. Mas não é normal isso acontecer. Você não vê as pessoas acendendo velas e dando oferendas para Zeus, para Apolo, para Ra, para Tupã. Isso é cada vez mais raro. Hoje em dia as pessoas, ao invés de terem religiões politeístas, acreditarem em vários deuses, elas têm normalmente religiões monoteístas. Até trocam-se algumas religiões, né? A gente tem 3 grandes religiões, assim, entre aspas, né? Porque uma ali é disposta em várias correntes. A gente tem os cristãos aí nas suas ramificações, católicos, ortodoxos, os protestantes. A gente tem os judeus, que também há ramificações dentro do judaísmo. E temos a religião islâmica, onde também há certas diferenças, mas a gente pode falar que são os 3 grandes grupos. E o que eles têm em comum? Eles são intolerantes quanto à existência de outros deuses. Então, quando essas religiões surgiram bem no começo, e várias religiões politeístas cercando elas, então para os politeístas, por exemplo, os romanos, que tinham um panteão gigantesco de deuses, o que custava colocar mais um deus naquele panteão se eles viam, nossa, esse seu Cristo é interessante, né? Vamos colocar Cristo aqui no nosso panteão. Só que chegava o cristão, por exemplo, e falava, não, só há um Deus verdadeiro, os seus deuses todos são falsos. E ele não tolerava a existência de outros deuses. Então até a perseguição romana aos cristãos antes do Império se converter, adotar o cristianismo como religião oficial, não se deu por intolerância romana, mas sim por intolerância dos cristãos com as religiões livres que o Império tinha, com o paganismo ali, com as várias religiões. Então o que aconteceu? Aquele grupo que era inicialmente uma minoria, ele foi crescendo até se transformar hoje
na maioria. Por quê? Porque eles eram mais teimosos do que os outros, eram mais intolerantes. E agora eu dei exemplo de uma minoria que virou maioria. Mas você pega dentro da sua casa, se você vive, por exemplo, numa família com 5 pessoas, e uma das pessoas simplesmente fala: não comerei mais carne, vou virar vegetariano. As outras pessoas podem até não iniciarem o mesmo tipo de alimentação, mas apenas o fato de que uma pessoa não tolera a existência de carne na casa, o que pode acontecer, a pessoa pode ser radical ao ponto de falar: nessa casa não entra mais carne, as outras pessoas passarão a comer menos carne. Taleb, inclusive, estende esse conceito, né? Ele chama de renormalização de Galland, para falar dos transgênicos. Ele é um cara que ele luta muito contra os transgênicos, que ele fala que é um negócio que não foi testado, foram testes sumários feitos em animais e de repente liberou-se o consumo aí para a população. Então ele fala que os transgênicos estão fadados ao fracasso, na verdade, porque o que acontece? Você tem um grupo, uma minoria, ainda é uma minoria, intolerante com os transgênicos, que não consome transgênicos de maneira nenhuma, o destino deles é, com o tempo, perder mercado a ponto de se tornarem inexistentes se nada for feito. Ele dá um exemplo de um churrasco. Algumas famílias numa vizinhança vão fazer um churrasco e convidam uma família que todas as outras sabem que é extremamente intolerante com a presença de transgênicos. Então, como há uma família que não tolera os transgênicos, todas as outras, e podem ser 10 famílias, por exemplo, deixarão de comprar comida transgênica para aquele churrasco. E, eventualmente, alguém dessas famílias, vamos supor que uma pessoa de cada família, conversa com essa família que é intolerante aos transgênicos e também muda de ideia e vê: caramba, esse negócio não foi testado, fizeram apenas testes com ratos, com animais, durante um tempo muito limitado, ninguém sabe o efeito disso, eu não quero participar de um experimento. Então, aquela única pessoa de cada família para de comprar transgênicos, dependendo de quem for, né, isso também vai acontecer de acordo com a condição financeira de cada família, porque se o transgênico for muito mais barato, às vezes a questão passa a ser no bolso e isso aí pode mudar. Mas pode ser que aquela pessoa fale: aqui em casa não entra mais transgênico. E de repente uma família converteu 10. Aí no outro evento, mais um dessa família converte outro. E daqui a pouco a gente vai ver menos transgênicos no bairro, depois do bairro na cidade, no estado, no país e assim vai. E um raciocínio análogo pode ser feito para qualquer outra coisa, mostrando como às vezes um pequeno núcleo intolerante, pessoas que simplesmente não mudam de ideia, pode acabar se tornando maioria dessa maneira. Porque se o tolerante muda de ideia e o intolerante não muda, através dos tempos a população de intolerantes vai crescer e a população de pessoas tolerantes vai diminuir. E o Taleb, inclusive, ele busca um conceito do filósofo Karl Popper, que é o paradoxo da tolerância. O que ele diz? Que a tolerância ilimitada eventualmente levará à intolerância. Porque se você for tolerante com os intolerantes crescerão e de repente não há mais tolerância. Simplesmente assim. Então o que o Taleb fala, fazendo uma analogia com câncer, é que você não pode ser tolerante com quem é intolerante. E um câncer tem que ser extirpado antes que ele dê metástase. Então, se alguma corrente de ideias, por exemplo, surgir e for totalmente intolerante com as demais, o correto é ser intolerante de volta com ela, porque senão corremos o risco dessa corrente crescer e, assim como um câncer que dá metástase se espalha pelo corpo, se espalhar pelo mundo. E analisando a história, a gente vê que isso aconteceu em várias áreas. E é isso, pessoal. É lógico que no livro tem muitas outras coisas, né? Não é um livro tão grande assim, tem em torno ali de 300 páginas, um pouquinho menos do que isso. Mas acho interessante que você leia antes do Antifrágil, porque acabou sendo uma continuação do livro. Muita gente até criticou, achei que foi um pouco repetitivo em termos de ideia, porque realmente vários conceitos, inclusive o Skin in the Game, esse título do livro, já aparecia no Antifrágil, mas o Taleb mesmo ele gosta de brincar que cada livro nasce, né, como se estivesse sendo Eva nascendo de Adão. Então um livro vem da costela do outro, então acaba mesmo que eles são interligados, mas faz parte da obra, é bem interessante, eu gostei e acho que vale a pena você ler também. E como último recado, quero lembrar novamente aquela frase, gente, que a prioridade é a sobrevivência. Para você ficar rico no mercado, você tem que primeiro sobreviver. E irracional não é você superestimar um risco, mas sim subestimar um risco que pode tirar do jogo. Levando apenas essa frase para a vida de vocês, acredito que muita gente já vai estar investindo e escolhendo caminhos melhores. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.